Gostaria de tomar por base a palavra devocional, apenas o versículo 4, que foi lida e anunciada em São Mateus, capítulo 16. E o versículo 4, depois tornaremos para o livro do profeta Jonas, capítulo 1, eu vou ler 3 versículos do livro do profeta Jonas. São Mateus, capítulo 16, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o sinal do profeta Jonas. E deixando-os, retirou-se. Convido também para o livro do profeta Jonas, capítulo 1, livro do profeta Jonas, Deus certamente falará aos nossos corações, pois começou a falar pela leitura devocional. Jonas, capítulo 1, eu vou ler alguns versículos, a igreja acompanhe. E veio a palavra do Senhor a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levanta-te, vai à grande cidade de Nínive e clama contra ela, porque a sua malícia subiu até mim. E Jonas se levantou para fugir diante da face do Senhor para Tarsis. E descendo a Jope, achou um navio que ia para Tarsis, pagou, pôs a sua passagem e desceu para dentro dele, para ir com eles para Tarsis, diante da face do Senhor. Quem crê nesta palavra, nesta noite, diga amém. Querida igreja e queridos amigos internautas, esta palavra, quando Deus chamou você por intermédio de algum pregoeiro, que seja uma pregação radiofônica, televisiva, escrita, ou rede social, ou até mesmo um panfleto. Ou mesmo Deus usou uma criança para falar de Jesus. Ou mesmo um irmão ou uma irmã. É importante dizer que existem 2 tipos de pregação. Existe o querigma e o querudson. O querigma é quando alguém proclama, grita e anuncia. Isso é chamado de querigma. É uma pregação de salvação. E o querudson é uma pregação de juízo. É por isso que em João, capítulo 3, e o versículo 16, diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça,
pereça, mas tem a vida eterna. E Jonas foi chamado por Deus. É importante dizer que Deus enviou a Jonas, vai até a cidade de Nínive e prega. Se não se arrepender durante 40 dias, é importante repetir, se não se arrepender durante 40 dias, eu a destruirei. Mas, querida igreja e queridos amigos, Jonas tinha uma particularidade com a cidade de Nínive. Ele tinha uma particularidade. E qual era a particularidade de Jonas? Jonas não queria que a cidade de Nínive fosse salva. Jonas queria a destruição de Nínive. Ele queria que toda a cidade de Nínive fosse destruída. Porque Jonas conhecia bem a cidade de Nínive. Jonas sabia que Nínive, ela foi construída pelo homem mais poderoso da terra. O nome dele era Niroide. Não sei se os irmãos lembram de Niroide. Não sei se os amigos internautas lembram de Niroide. Niroide era membro da construção da Torre de Babel. Ele estava lá na construção da Torre de Babel. E qual era o objetivo de Niroide? Ele queria construir uma torre para chegar ao céu e conversar com Deus. Se comunicar com Deus. E Deus, vendo a sua soberba, o destruiu. Niroide não ficou por aí. Ele saiu a construir cidades através das guerras. Niroide construiu muitas cidades. E uma das suas cidades que ele construiu foi Nínive. Cidade construída por Niroide. E qual era a característica de Niroide? Niroide era um homem perverso. Por ser o homem mais poderoso da terra de então. Matava, estuprava. Ele pegava os seus inimigos, as suas vítimas, dilacerava, arrancava olhos, orelha, nariz, abria-lhe o corpo e deixava agonizando em praça pública até morrer. E os inimigos, quando lembrava de Niroide, temia muito, tinha muito medo, porque Niroide era um homem de alta periculosidade. E ele foi o criador da cidade de Nínive. É por isso que Jonas, ele não queria que Nínive fosse salvo, ele queria que Nínive fosse destruída. Jonas tinha uma particularidade muito grande com a cidade de Nínive. Sabe por quê, igreja e queridos amigos? Porque as duas irmãs de Jonas, ela foi estuprada e morta dentro da cidade de Nínive. O seu pai, um grande profeta de Deus, Amitai, e junto com a sua esposa, ele foi morto, foi assassinado na cidade de Nínive. E foi crucificado nasquelas grandes árvores da praça. Para você entender que a cidade de Nínive era uma cidade de alta periculosidade.
E Jonas tinha esta particularidade: não queria que a cidade fosse salva. É importante dizer que a cidade de Nínive, ela não conhecia o Deus de Israel. Ela não conhecia o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. A cidade de Nínive não conhecia, mas Deus o conhecia. E Deus, a Bíblia diz que Deus amou o mundo. Não importa o pecado, se arrepender, Deus perdoa. É importante dizer que, não obstante a cidade de Nínive não conhecer ao Deus de Israel, Deus sabia que futuramente ela teria de se prostrar diante de Deus, porque a Bíblia diz: todo joelho se dobrará perante o tribunal de Cristo. É necessário que você, irmã, que você, irmãos, que você, obreiros, deixe as suas quatro paredes e vá às cidades pregar o Evangelho de Deus. Porque você foi salvo por um pregador. Jonas, pela sua particularidade, não queria que Nínive fosse salvo. Mas na cidade de Nínive estava aproximadamente 120 mil homens que não conheciam Deus de Israel. Entre criança, jovens, adolescentes, adultos e velhos, tinha aproximadamente 800 mil pessoas que estavam caminhando para o inferno sem ouvir a palavra de Deus. Não vos comove, pastor. Não vos comove, presbítero. Não vos comove, diácono. Não vos comove, missionário. Não vos comove você que está entre quatro paredes com seu terno elegante e não quer mais pregar a palavra de Deus na Cracolândia? Não quer pregar mais a palavra de Deus em bairros populares? Só quer entrar entre quatro paredes mostrando o seu terno italiano, seu sapato engraxado? As almas estão perecendo e você é culpado. As almas estão entre espinhais e você é culpado. Porque você aceitou Jesus e não está obedecendo o ide imperativo de Jesus. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura. Nínive estava prestes a ser destruída. E o servo de Deus é chamado. E Deus o diz: vai até a cidade de Nínive e prega a minha palavra. Jonas obedeceu. Obedeceu a sua particularidade. O seu lado pessoal. Está obedecendo o seu lado pessoal? Não prega a mensagem de Deus para o vizinho, porque é um alcoólatra. Não prega a palavra de Deus para um vizinho que tem outra denominação e está caminhando para o inferno. Não prega a palavra de Deus para um mendigo que precisa de salvação. Não prega. Você tem esta particularidade? Eles precisam de salvação. E Deus o amou, Deus o ama. Porque muitos que estão dentro da igreja e hoje são obreiros do Senhor, já bebeu e já fumou. Já se prostituiu e já adulterou. Já matou e já roubou. Mas Deus, Ele não veio para os sãos, e sim para os doentes. Jesus não veio salvar justo, e sim pecadores. Para transformá-lo pela sua misericórdia e levá-lo para o céu.
E você é a boca de Deus. Você é os olhos de Deus. Jonas, depois de ter dado tanto transtornos, quase que acaba com toda a embarcação, que leva a embarcação à morte de afogamento. Ele resolveu ouvir a voz de Deus e ser lançado ao mar. Não era necessário Deus mexer com o grande peixe. O grande peixe no seu habitat estava lá sossegado com a sua família. Mas para não deixar Jonas morrer e não empregar, libertar a cidade de Nínive, Deus usou o grande peixe. Ele bem que podia, porque de onde ele estava até Nínive era aproximadamente 400 quilômetros. Ele poderia ir de camelo, pegar um camelo rebaixado, 4 portas, e ir para Nínive, né? Se fosse no dia de hoje, pastor, obreiros, milionários, você iria de Hilux 4x4, Land Rover. Jonas poderia ir a pé. Uma certa vez Deus me enviou para uma cidade e eu fui a pé. E lá, as almas que estavam lá ouviram a palavra de Deus e foram salvas. E hoje é a grande igreja. É preciso ir a Nínive. Eles precisam de salvação. Jonas, ao chegar em Nínive, ele começou a pregar, não um querigma, um querudson. Ele pregou assim, percorreu toda a cidade, uma grande cidade, e durante 3 dias, ele disse: Nínive, vocês serão destruídas em 40 dias. Vocês vão ser destruídas em 40 dias. Vocês vão ser destruídas em 40 dias. A pregação não é essa. A pregação não é essa. A pregação que você está pregando não é essa. Em dizer, nunca a sua pregação é cheia do Espírito Santo. Quando você diz, se você está nesse jeito, nesse pecado, você vai para o inferno. Você matou, vai para o inferno. Você roubou, vai para o inferno. Não é assim que prega, que Deus manda pregar. Se você não se arrepender dos seus pecados, você vai para o inferno. Se você se arrepender, Deus perdoará os seus pecados, como perdoou os meus. A pregação de Jonas, que Deus mandou pregar, era essa: Nínive, se vocês não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, se vocês não se arrependerem, Deus o destruirá. Jonas, ele achava que Deus ia destruir a cidade de Nínive, porque tinha os mesmos pecados de Sodoma e Gomorra. A cidade de Sodoma e Gomorra, ela era mais jovem do que a cidade de Nínive. A cidade de Nínive era mais antiga do que
a cidade de Sodoma e Gomorra. Ela tinha os mesmos pecados. E a cidade de Sodoma e Gomorra foi destruída. E Jonas viu essa destruição. E ele queria, pela sua particularidade, que a cidade de Nínive fosse destruída. Como Deus também destruiu com fogo a cidade de Sodoma e Gomorra, porque continha os mesmos pecados. Mas só que na cidade de Sodoma e Gomorra tinha um homem de Deus chamado Ló. E ele anunciou lá a misericórdia de Deus. Porém, Sodoma e Gomorra o rejeitou. Mas Nínive, quando os homens de Nínive viram o homem de Deus dizendo: esta cidade será destruída, a Bíblia diz que eles se arrependeram. A Bíblia diz que o seu rei tirou as suas vestes, vestiu-se de saco e ordenou, assinou o decreto: a partir de hoje ninguém come e nem bebe, criança e adulto, velhos e homens, e até mesmo os animais. E Deus, pela sua onisciência, onipresença, o seu poderio de ver a realidade do arrependimento, Ele perdoou a cidade de Nínive. E todos foram salvos e libertos através da pregação do querigma, do grito da salvação. Jesus quer te usar para resgatar. Nunca diga que Ele não tem jeito, Ele não tem salvação. Ele tem salvação, porque do mesmo jeito que Deus te ama, ama o pecador também. Profetas, eu poderia nesta noite ir mais além, mas já passei do tempo. Mas você deu para entender o que Deus quer falar com você. Deus quer te usar, profeta.